Olá, amados, a paz do Senhor Jesus. Retomamos nossas aulas que estavam travadas por motivos de força maior. Voltamos, encerramos escatologia no módulo passado, no módulo anterior, perdão, e retomamos agora com teologia pastoral na página de número 170. Deixa eu só confirmar, exato, página 170. Vamos, então, iniciar a introdução, as considerações iniciais da nossa nova matéria de teologia pastoral. E iniciamos, então, assim. Para a maior compreensão da teologia pastoral, é importante possuir uma clara noção sobre a igreja, por se tratar do lugar onde o pastor exerce a sua função. Na verdade, o pastor é responsável pela manutenção do bem-estar espiritual da igreja, mantendo a unidade e fazendo prevalecer o senhorio de Jesus. Mas o que é a igreja? Segundo Millard J. Erickson, no grego clássico, a palavra usada no Novo Testamento para designar a igreja é eclésia. Referia-se àqueles que foram tirados de dentro para fora, ou a uma assembleia dos cidadãos de uma localidade. No Antigo Testamento, o termo carral não se refere aos membros de uma assembleia, mas ao próprio ato da reunião. Portanto, seja no grego ou hebraico, a palavra igreja tem sempre a conotação de pessoas reunidas. Não se pode pensar em igreja sem relacioná-la a pessoas que, por motivações comuns, se reúnem em algum lugar, sendo que, para isso, elas precisam se relacionar. No entanto, se não houver alguém que os mantenha organizados, fica impossível a manutenção do próprio grupo. No Novo Testamento, a palavra igreja tem dois sentidos. Por um lado, denota todos os crentes em Cristo em todas as épocas e lugares. Esse sentido universal é encontrado em Mateus 16:18, em que Cristo promete que construirá a sua igreja, e na figura do corpo de Cristo desenvolvida por Paulo, em Efésios 1, do 22 ao 24. Com maior frequência, porém, igreja refere-se a um grupo de crentes em dada localidade geográfica. Portanto, a igreja onde o pastor atua é o conjunto dos crentes que se reúnem e, ao mesmo tempo, a própria reunião deles. Essas pessoas foram chamadas para fora de um sistema do mundo para fazerem parte da Assembleia dos Santos. Espiritualmente é um corpo invisível, mas em âmbito local é um grupo específico. Ao estudarmos teologia pastoral, estamos ocupados na descoberta bíblica sobre o pastor, o que a Bíblia diz a respeito dele, qual a sua obra, sua missão e o seu modo de vida. Esse ministério está cheio de ramificações em sua obra. É importante que cada crente conheça os detalhes que envolvem a obra e pessoa do pastor. Afinal de contas, todos nós estamos envolvidos com nossos pastores. Somos pastores ou temos potencial para tanto. Assim como o pastor deve conhecer as ovelhas, suas necessidades e anseios para cuidar delas, a ovelha deve conhecer o pastor para entendê-lo melhor e manter um bom relacionamento com ele. Quando iniciamos minha carreira de fé, não imaginava que havia da parte do Senhor um propósito para que eu viesse a atuar no ministério pastoral. Com o passar do tempo, esse chamado começou a ser evidente. Nessa disciplina, trataremos da formação de um pastor segundo o coração de Deus e do desempenho desse ministério, mas desse árduo ministério, mas tão compensador e agradável quando exercido com amor. Vamos saber quem realmente é pastor e como devem ser os relacionamentos, seja com Deus, com a família, com o rebanho e com o mundo. Página 170, as considerações iniciais, a introdução
e na página 172, a formação de um pastor. Como em tudo na vida humana, ninguém nasce pronto. Por isso é necessário todo um processo de desenvolvimento físico, emocional, espiritual e intelectual para que um homem ou mulher esteja pronto para assumir o pastoreio de um rebanho. Segundo parágrafo, num contexto religioso onde possuir o título de pastor é uma questão de status espiritual, é necessário uma ampla investigação para descobrir quem realmente é pastor de verdade. Quem tem esse título e, ao mesmo tempo, um chamado específico de Deus para o exercício dessa função. Quem foi ungido pelo sumo pastor para o exercício pastoral. Na elaboração dessa disciplina, descobriremos duas coisas que não podem fazer parte do caráter do verdadeiro pastor: encarar o ministério como uma profissão e fazer o ministério um projeto pessoal. Embora o pastorado requeira total dedicação a fim de ser bem-sucedido e se envolve desembaraço de outras atividades profissionais, para dedicar-se integralmente ao estudo, oração e cuidados do rebanho e da igreja. E ainda, o pastor possui família e precisa cuidar dela, provendo os recursos para suprir suas necessidades. O ministério não deve ser encarado como uma outra profissão qualquer. O pastor não é um empregado da igreja e nem o dono dela. Não existe uma relação trabalhista, mas de amor e cuidado recíproco. O pastor cuida das coisas da igreja e ela deve obrigatoriamente cuidar de suas necessidades. Também o trabalho pastoral não pode ser visto como resultado de um planejamento humano. É muito perigoso a frase "eu quero ser pastor". As pessoas querem ser dentistas, empresários, vendedores, professores, como projetos pessoais. Mas ser pastor não é uma opção humana, mas sim um chamado divino. Quando fazemos um projeto pessoal, dedicamos-nos àquilo e pela qualificação e esforço alcançamos. Embora o pastorado requeira total dedicação a fim de ser bem-sucedido, isso envolve desembaraço de outras para dedicar-se totalmente ao estudo, também o trabalho pastoral não deve, nós terminamos esse. Ser pastor é tornar-se empregado, sócio e amigo de Deus em seus objetivos e propósitos. Encerramos página 172 e vamos, então, para a página recapitulação 2. Como o ministério... vamos só definir a página aqui para os irmãos poderem acompanhar. Página 173 nós entramos... e vamos prosseguir. Como o ministério pastoral é um ofício humano, ainda que de origem e capacitação divina, é comum encontrarmos no contexto evangélico 3 tipos de pastor: aquele que se faz pastor, aquele que é feito por homens e aquele que é feito por Deus. Os dois primeiros são verdadeiras caricaturas do verdadeiro pastor. Acarretam prejuízos enormes ao reino de Deus e comprometem a qualidade da igreja em sua obra na terra. São ineficazes no trabalho pastoral e geram ovelhas doentes e debilitadas. Todo esse quadro acarreta muitos escândalos e prejuízos para a igreja, por serem tentativas frustradas de homens com motivações carnais que querem fazer algo sagrado e que depende totalmente de Deus. Aquele que se faz pastor,
O primeiro são pessoas que, através dos esforços pessoais e qualificações de estudos, dons espirituais e pessoais, habilidades, etc., galgam posições ministeriais e crescem na hierarquia da igreja. Funciona como numa empresa, são promovidos até chegar ao grau maior, que seria o pastor. Assim como essa pessoa conquistou a posição pastoral usando de suas capacidades, por meio dela se manterá na posição alcançada. Lutará com afinco pelos seus interesses e constantemente sentir-se-á ameaçado. Está sempre suscetível ao ciúme por causa de outros que estão se destacando em seu redor. Por causa da falta de vocação, ele é inseguro e, mesmo sem perceber, sente-se como se estivesse em uma como se estivesse em uma competição. Como toda competição, alguém perde para que outro ganhe. Ele vive um intenso e permanente conflito, pois acha que alguém vai ganhar dele, o rebanho, a igreja, e consecutivamente ele vai perder. É muito complicado porque ele não consegue perceber o óbvio, que o rebanho é de Jesus e não dele. O segundo, aquele que é feito pelos homens. Pastor que é feito pelos homens. Existem pessoas que chegam ao ministério por apadrinhamento. São crentes sinceros e servem ao Senhor com temor e dedicação, sem pretensões ministeriais, pois não foram chamados por Deus para o pastorado, mas tornam-se vítimas de superiores confusos e sem direção divina na escolha dos futuros obreiros, os quais usam determinados critérios para consagrar alguém ao ministério e não simplesmente a orientação divina. Tais superiores avaliam posição social, fidelidade demonstrada a si próprio, simpatia do povo, amor pela obra de Deus, tempo de conversão, prática dos dogmas da igreja, coisas desse tipo que devem ser comuns entre todos os crentes, independente do ministério. Existem ainda aqueles que são herdeiros do ministério pastoral. Chega a ser vergonhoso dizer isso, mas temos que reconhecer que existem vários pastores que a única característica pastoral que ele tem é a genética, pois é filho de pastores, seu pai é um líder influente na denominação, por terem construído templos, aberto congregações, etc. E com a chegada da velhice, ele precisa deixar a obra que ele construiu em família. Nesse caso, a solução mais comum é consagrar o filho para que a igreja continue sob direção de seu clã. Infelizmente, esse tipo de pastor feito por homens consegue destruir tudo aquilo que foi construído por um vocacionado. Esses pastores, feitos pelos homens, tornam-se dependentes dos homens. Estarão sempre procurando agradar aos outros e a opinião da maioria pesa muito em suas decisões, às vezes contrariando a própria vontade de Deus, e estarão sempre considerando o que os outros vão pensar de suas atitudes e decisões. E o terceiro, aquele que é feito, aquele que é chamado por Deus. A concepção desse pastor é um ato íntimo do Espírito Santo com o homem. Essa concepção é um processo efetuado em 3 fases: a escolha, chamado e capacitação. O desenvolvimento desse processo é a parte divina nessa concepção. A parte humana é o consentimento e a vontade, ou seja, aceitação e submissão à vontade de Deus, cooperando com o Espírito Santo no desenvolvimento do processo. Esse pastor será dependente de Deus, por isso sentirá a necessidade de orar e estudar a Bíblia. Cada decisão será tomada em temor e tremor diante de Deus, procurando discernir qual seja a vontade divina.
estará sempre querendo agradar a Deus, mesmo que isso signifique ferir vontades pessoais ou interesses de terceiros. Obterá socorro do alto na hora da dificuldade e a mão divina sempre se lhe mostrará favorável. O apóstolo Paulo disse em Efésios 4, versículos 11 e 12, que esses ministros são dados como presente de Deus para a edificação da igreja. Por serem chamados por Deus para o santo ofício pastoral, conseguem ter sentimentos comuns aos de Cristo, o bom pastor. Às vezes não são compreendidos por muitos em virtude de algumas atitudes que são puramente pastorais e somente quem é pastor, feito por Deus, é que poderia compreender algumas de suas atitudes. Página 176, os princípios bíblicos. Glória a Deus. Os princípios bíblicos para o ministério pastoral. A palavra de Deus traz ensinamentos sobre o exercício do ministério pastoral. Na verdade, ela molda o comportamento do pastor no desenvolvimento de sua função e nas relações sociais. Vejamos quais são as principais bases bíblicas que fundamentam a teologia pastoral, assim como o exercício do ministério. O rebanho do pastor o rebanho do Senhor precisa de cuidados, sem dúvida nenhuma. Ovelhas perdidas têm sido meu povo. Os seus pastores as fazem errar e voltar aos montes de monte para outeiro andaram, esqueceram-se do lugar de seu repouso. Todos os que as achavam as devoravam, e os seus adversários diziam: culpa nenhuma teremos, porque pecaram contra o Senhor, a morada da justiça, sim, o Senhor, a esperança de seus pais. As minhas ovelhas andaram desgarradas por todos os montes e por todo o alto outeiro. Sim, as minhas ovelhas andaram espalhadas por toda a face da terra, sem haver quem as procurasse. Temos versículos aqui, Jeremias 50, 6, 7, Ezequiel 34, 6, 8 e Marcos 6, 34, tratando da questão da negligência pastoral. O Senhor Jesus veio ao mundo para constituir uma grande família para Deus, um rebanho que fosse apacentado em pastos verdejantes como uma propriedade exclusiva do Senhor. Para isso nasceu, viveu, morreu e ressuscitou, cumprindo um processo expiatório para purificar dos pecados todo aquele que nele crê. Essa a obra de Jesus que deve ser transmitida pelo processo pastoral. Último parágrafo da página 176. Além dessa necessidade de vida nova, existe o perigo sempre presente do inimigo que deseja destruir a família de Deus. O diabo funciona como um lobo devorador à caça de ovelhas. O pastor é servo de Deus que deve prover a proteção desse rebanho, bem como os meios necessários para que cada crente viva como uma nova criatura. Para tanto, ele deve prover. Nós paramos na página 176 e prosseguimos na página 177 com quais são as provisões que o pastor deve distribuir para a igreja para que eles possam se manter embaixo da proteção divina. Amém? Que Deus abençoe a todos, uma boa aula, façam as recapitulações, tá bom? E nós prosseguimos no próximo vídeo.